Ah, Charles, você gostou? Que é isso? Ah, Charles me dando moral. Ah, te amo, Charles. Glória a Deus. Hoje Deus estava aqui, você sabe, não sei se vocês sabem, cara, o Charles trabalha com voltagem, né, Charles? Você faz subestação, cara, milhões de volts. Eu estava orando por ele, Deus falou que até o trabalho dele é uma profecia que Deus vai levar ele para esses lugares, cara, de muito poder e muita glória. Trabalha com alto, você vai trabalhar no espírito com alta voltagem. Aleluia. Aleluia. Cara, eu acho interessante, cara, Deus faz umas coisas aqui. Cada pessoa que Deus traz aqui é um maluco em potencial. É a casa dos excluídos, não é? Isso é um movimento, gente. É uma família, mas é um movimento. É um movimento, é a casa dos excluídos. Davi, ele tinha esse problema. Porque ele era uma criança, não é? Ninguém achar que Deus ia escolher uma criança para ser o rei de Israel. O pai nem lembrava. Mas Deus lembrava de Davi. Então às vezes as pessoas não lembram de você, mas Deus lembra. Porque Ele escolheu você para algo muito grande. Fique sabendo, se você está aqui dentro, você foi escolhido, tenho certeza, para algo muito grande. Que a gente está no meio de um fogo cruzado. Cara, nós somos odiados pelos judeus porque nós somos cristãos. Odiados pelos cristãos porque somos judeus. Então a gente está no meio de um fogo cruzado. E além disso, a gente ainda queima. Você está entendendo, querido? Então, gente, a gente está aqui para guerrear, não é? Olha só que coisa linda, gente. Vamos para Romanos 11. Você vai saber que Deus reservou os seus em Israel. Quem são esses seus? Somos nós. Nós somos os que Deus reservou em Israel. Amém? Olha para o teu irmão e fala para ele: você é quem Deus reservou em Israel. Indago, porém, Rav Jaú, acaso Deus rejeitou o seu povo? Ama Israel, o povo de Israel? De forma nenhuma. Olha para o teu irmão e fala: de forma nenhuma. Fala para o teu irmão: teologia da substituição não cola aqui, né? Porque eles dizem na teologia da substituição que agora Deus rejeitou Israel, né? Recebeu os goi, os gentios, e agora Israel não é mais. Não, o apóstolo Paulo está falando o contrário aqui em Romanos 11. Ele diz que de forma nenhuma Deus rejeitou o seu povo. Ora, olha só, Paulo usa o exemplo dele. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão Avino, do nosso pai Abraão, da tribo de Benjamim, da tribo de Benjamim. O que ele está falando? Gente, vocês estão achando que Deus rejeitou o povo dele? Eu que sou apóstolo para os gentios, sou israelita da tribo de Benjamim, sou descendente de Abraão. Vocês estão pensando o quê? É como se Paulo falasse para os gentios, né, para esse povo de hoje em dia, que diz que não, o tempo dos judeus acabou. Cara, a gente recebe muito comentário maldoso de que, ou tu é judeu ou tu é gentio, não dá para ser as duas, ou cristão, não dá para ser as duas coisas. Se é judeu, você está negando Jesus. Como negando Jesus, se Jesus era judeu? O nosso Messias é judeu. Yeshua é judeu. De forma nenhuma, ora, sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Eliyahu Hanavi, sobre Elias? Como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura: Senhor, assassinaram os teus profetas, destruíram os teus altares, e somente eu permaneci. E agora procuram matar-me também. Ele está falando com o povo de Israel. Eles tinham feito isso. Amando de quem? De Acabe e Jezabel. Entretanto, o que lhe declarou a resposta divina? Deus não falou: tudo bem, eu vou acabar com o povo que eu escolhi. Não, Deus não falou isso. O que ele falou? Não, Elias, você pode ficar tranquilo, que eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Eu tenho clamado por esses. Eu tenho clamado para que o Senhor traga para essa casa esses.
que não dobraram os joelhos diante de Baal, que não se dobraram para outros deuses, que não se dobraram para as vontades do próprio ventre, que não se dobraram para a influência desse século, que não se dobraram para a influência dessa geração. Os 7.000 que estão escondidos nessa cidade, você tem que começar a clamar por isso, para Deus trazer todos eles escondidos nessa cidade e congregar todos eles nesse lugar, para que aconteça uma explosão aqui no centro, no coração dessa cidade, que se espalhe para todos os lugares daqui. Olha para o teu irmão e fala para ele: assuma o compromisso de começar a orar e jejuar, para que Deus congregue os 7.000 aqui dentro dessa casa, os homens e mulheres que não dobraram joelhos diante do Deus desse século, da influência desse mundo. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Nós somos esses remanescentes. Já existiam naqueles dias, e nós somos esses remanescentes, que fomos separados dentre todos eles pela eleição da graça. Portanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. A que conclusão então nós chegamos? Que ele falou: não é uma escolha tua, não é algo que você pode alcançar, não tem nada a ver com isso. Não é você coloca um tzitz e um talit e agora você alcançou. Não é você se converteu para o judaísmo e agora você alcançou. Não, é eleição da graça. Deus escolheu Abraão, ele creu, isso foi imputado por justiça. A escolha foi de Deus, é pela fé. É pela fé. Você é descendente, você tem o sangue, mas é pela fé. O Senhor te escolheu, não escolheu vários, mas escolheu você para uma grande obra. Escolheu você para algo tremendo sobre a face da terra. E você vai saber, nós estamos falando de nós mesmos, os remanescentes da graça. A que conclusão chegar então? Israel não conseguiu a bênção pelo qual tanto buscava, mas os eleitos a receberam. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. Você está entendendo que Paulo está falando aqui dos remanescentes em Israel? Todo mundo fala de outros remanescentes, não, aqui é um assunto judaico. Aqui ele está falando: não tem nada contra o povo de Israel, alguns foram escolhidos, alguns são remanescentes, muitos não aceitaram, mas tem aqueles que a Deus, através da eleição da graça, escolheu para manter esses no Mashiach. Agora tem aqueles que até o presente dia não conseguem enxergar, não conseguem ver, tem ouvidos, mas não conseguem ouvir, tem olhos, mas não conseguem ver. E Davi afirma sobre esses que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço, em retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Daí você pensa assim: por que foi tão terrível, né? Não é? Por que teve que ser assim? Né? Deus endureceu o coração deles, fez com que mesmo tendo olhos eles não enxergassem, tendo ouvidos não conseguissem ouvir. Por que isso aconteceu? Mas teve aqueles que Deus separou pela eleição da graça. Você vê vários judeus, milhares de judeus se convertendo ao Mashiach. Você vê em Atos capítulo 2, milhares, 2.000, depois mais 3.000 judeus, 5.000 homens tementes a Deus, vindo de todos os lugares da terra, professa de Shavuot. Você vê judeus tementes a Deus e homens que também tinham se convertido ao judaísmo. Todos eles se converteram em massa quando ouviram a pregação de Pedro. Cheio do quê? Do Espírito de Deus. Eu vou subir ao Pai, mas vou enviar um Consolador que será convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que ele falou para os discípulos? Ficar em Jerusalém até que sejais revestidos com o poder que vem do alto. Não é isso? Uma vez mais pergunto, versículo 11: acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra?
De forma alguma. Olha para o teu irmão e fala para ele: de forma alguma. Olha só, antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios. Os gentios tinham que glorificar a Deus por isso, porque se não fosse pela transgressão do nosso povo, a salvação não tinha se estendido para eles. Então é por causa da transgressão do povo de Israel que a salvação se estendeu. É o que a Bíblia está falando aqui. Por causa, pela sua transgressão veio a salvação para os gentios, para provocar o quê? Ciúmes em Israel. Então o texto não é sobre Israel, o texto não está falando a respeito de Israel. O Rav Shaul, aqui o apóstolo Paulo, não está falando a respeito de Israel. Gente, a gente precisa acordar para Romanos capítulo 11. Eles têm distorcido as cartas de Paulo, como se Paulo, um judeu, israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, fosse antissemita. Contudo, se a transgressão deles constituiu-se em riqueza para o mundo, e o seu insucesso, fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Uau! Uau, você conseguiu captar isso? A desgraça do nosso povo foi uma fortuna para os gentios. A rejeição levou salvação. E eles têm atacado o nosso povo, eles têm atacado os judeus, eles têm atacado o judaísmo messiânico, que eu não gosto muito desse termo. Eu vou usar os judeus que creem no Mashiach, porque o judaísmo messiânico hoje no Brasil, socorro, socorro. Mas se a nossa queda foi salvação para os goi, quem dirá a nossa plenitude? E é isso que essa casa tem buscado todos esses anos. Por isso nós temos enfrentado tanta repressão, tanto ataque do inimigo. Por isso o inferno tem se levantado contra nós, porque nós somos esses que o Senhor escolheu através da eleição da graça. Nós somos esses que buscamos o quê? Nós buscamos a plenitude. Nós buscamos essa plenitude. Agora, estou falando a vós, gentios. Então até agora ele estava falando com quem? Eles pegam tudo isso que eu li até agora, ó. Gente, olha só, presta atenção, tá? Presta atenção, até o versículo 13, eles pegam todos esses versículos e falam que é teologia da substituição, que não, Paulo não está falando sobre os judeus aqui, ele está falando sobre os eleitos da graça, os goi. Não, ele só está falando sobre Israel. Agora ele está falando aqui no versículo 13, ó, agora eu estou falando a vós gentios, porque até agora eu estava falando com os judeus. Você está conseguindo entender? Está fácil entender, amado? Agora estou falando a vós, gentios, considerando o quê? Que sou apóstolo dos gentios, que sou Shalia, dos gentios, enviado, emissário. Exalto o meu ministério. Falando, estou exaltando porque eu quero lembrar vocês de que eu sou apóstolo, fui enviado para vocês. Então vocês têm que me ouvir. Na expectativa de que de alguma forma possa instigar ciúme entre meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Você vê que a preocupação de Paulo, de Shaul, era a salvação dos compatriotas dos judeus, cara. Você tem orado por Israel? Você tem orado pela salvação dos teus irmãos? Gente, pelo amor de Deus, casa de Israel. Casa de Israel, gente, tem que se levantar. Ah, não, isso não tem nada a ver comigo. Tem diretamente a ver com você. Versículo 15. Presta bem atenção nisso aqui, que é muito forte. Por quê? Se a rejeição deles
significa reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Você está entendendo por que Deus faz tanto aqui? Você consegue entender agora? Por que o demônio luta tanto contra vocês para arrancar vocês daqui? Vocês conseguem entender isso agora? Vocês são remanescentes. Vocês são ressurreição dentre os mortos. Olha para o teu irmão e fala para ele: você entendeu isso, irmão? Olha só, se é santa uma parte da massa, que é oferecida como as primícias dos frutos, os primeiros frutos, Shavuot, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Quem sabe Paulo não está fazendo uma alusão à festa de Shavuot, os 120 do cenáculo, não é? Por que ele fala dos primeiros frutos? Por que ele fala de Shavuot? Rabicurim. E se alguns dos ramos foram podados, e tu, sendo oliveira, jambuzeiro bravo, foste enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos. Porém, se o fizeres, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Foram enxertados na oliveira, que é o Mashiach, foram enxertados em Israel, agora estão achando que são eles que sustentam a raiz e não a raiz que sustenta eles. Olha a soberba dessa geração, olha a soberba dos gentios. Gente, Paulo já está falando a respeito, é uma profecia de Paulo sobre a soberba dos gentios, sobre teologia da substituição, sobre toda essa mentira. Então vós direis: ora, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Soberba. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu que permaneces firme pela fé, não te envaideças, mas teme. Teme. Porque se Deus, olha a questão que Rabi Shaul levanta aqui, porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Não poupou nem o natural por causa da incredulidade. Gente, você não está vendo a incredulidade dos dias de hoje? Você não está vendo que a igreja não quer mais saber de santidade, de obediência? Alguém aqui está vendo além de mim isso? Tem virado uma bagunça? Você pode levantar a tua mão, você que está vendo isso, que virou uma bagunça, não quer mais saber de santidade, não quer mais saber de obediência, não quer saber de uma vida pura e santa, não quer saber mais de discernir. Ninguém fala a respeito de ordem e decência dentro da casa de Deus. É uma bagunça. Você acha que Deus vai poupar? Se não poupou o ramo, a oliveira, o ramo original? Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo. Bondade para contigo desde que. Aqui indica a condição, é igual se, né? Você consegue entender o texto? Desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Nós somos o exemplo disso. Deus é poderoso para nos enxertar novamente na oliveira.
Afinal de contas, se tu fosse cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de forma sobrenatural, fosse enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Se Deus de forma sobrenatural pegou um jambuzeiro bravo e enxertou na oliveira, quem dirá nós os próprios ramos da oliveira? Presta atenção, irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Sabe qual é a plenitude dos gentios? Eles entendendo isso. Nós estamos vivendo isso nessa geração, e nenhuma outra geração, principalmente nessa geração, quando milhares e milhares e milhares de gentios têm se convertido ao judaísmo com Machia, porque tem acontecido essa plenitude dos gentios. Eles estão entendendo a importância de Israel, eles estão entendendo a importância de retorno para as escrituras sagradas, de retorno para o Antigo Testamento e para os textos originais. Nós estamos vivendo esses dias. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Quantos fazem parte disso? E assim, todo o Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Aleluia! Aleluia! E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são na verdade inimigos por causa de vós. Mas quanto à eleição, que todo mundo gosta tanto de falar sobre essa eleição nos dias de hoje, amados por causa dos patriarcas. Você sabe por quê? Repita comigo: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançais misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também esses agora tornaram-se desobedientes, para também alcançarem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Isso é demais. E para finalizar, depois de toda essa profundidade aqui, tem um hino de adoração a Deus. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa, para que ele lhe recompense? Porquanto dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada a glória perpetuamente. Amém. Aleluia. Aleluia. Você crê nisso, amado? Agora você está entendendo um pouquinho de quem você é? Um remanescente. Olha para o teu irmão e fala para ele: você é um remanescente. Você tem que te levantar. Você tem que tomar uma posição de remanescente. Você tem que levar a salvação até os confins da terra. Você faz parte da oliveira. Você não pode se dobrar. Tem uma nação esperando por socorro. Tem uma nação esperando por aquilo que você pode oferecer. Se levante, filho de Deus. Esse é o teu tempo.
Esse é o nosso tempo. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar por ti. Senhor Yeshua, eu louvo o teu santo nome. Por todos os filhos e filhas que tu trouxeste por essa casa cheia, Senhor, de homens e mulheres tementes a ti, Senhor, que desejam mais de ti, mais da tua palavra, mais fogo, mais glória, mais santidade. Enche os teus filhos com desejo santo, Pai. Imprime a eternidade nos olhos deles, Senhor. Que eles não saiam daqui, Senhor, da maneira que eles chegaram, que nunca mais eles sejam como eles eram. Eu profetizo sobre eles, Senhor, algo sobrenatural acontecendo, impulsionando os teus filhos a tomarem uma posição. Que eles tragam lenha. Que eles tragam lenha para que nós possamos queimar ainda mais dentro desse lugar. Que eles tenham isso em mente, Senhor. Que tu direcione os teus filhos e filhas para que eles alcancem aqueles que são dessa casa, os filhos e filhas, os 7.000 que não se dobraram, Pai, que eles acessem essas pessoas, Senhor, e que elas possam ser trazidas, para que elas possam queimar, como nós temos queimado nesse santo lugar. Põe por terra todos os demônios que têm impedido isso, Senhor, porque tu já nos revelaste, Senhor, que nesse quarteirão demônios são enviados para que ninguém coloque os pés nessa casa. Nós colocamos por terra toda essa sujeira do inimigo, Senhor, que ele tire as patas imundas deles, Senhor, daqui. Nós estamos profetizando isso, pois as portas do inferno não prevalecerão contra a tua noiva, Senhor. Manifesta o teu poder sobre cada um deles e traz todos os que são, Senhor, filhos dessa casa, para que eles possam queimar, para que eles possam saber quem eles são em ti. É o que eu te peço, em nome do teu amado filho, nosso Meremashi Yeshua. E o povo de Deus diz: amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Amado, sempre antes da adoração, nós temos um momento de intercessão. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados e faltas. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. A palavra nos pergunta, Salmo 24, quem subirá ao santo monte do Senhor, quem subirá ao seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Nós precisamos de arrependimento para isso. Por isso nós sempre nos arrependemos antes da adoração, porque, amado, a palavra é para vocês, a adoração é para Deus. A adoração ela é feita totalmente para Deus. Quando nós não tocamos música aqui, nós estamos adorando o nosso Senhor, nosso Criador, né? Além da música, também a música, mas nós estamos adorando o nosso Criador. Então, amado, nesse momento em que nós estivermos tocando aqui, você fale para Deus aquilo que você sente aqui dentro, é do teu coração para o coração de Deus. Que você possa fluir e levar a Deus algo que te custe. Porque o nosso rei Davi, nosso rei Davi, ele disse que eu não posso oferecer para Deus algo que não me custe. Então, amado, ofereça o teu melhor em resposta a tudo o que o Senhor fez e continua fazendo hoje aqui. Você é grato pelo que o Senhor fez hoje aqui? O Senhor acendeu você essa noite. Glória a Deus. Então peço que você dobre o teu joelho e curva a tua cabeça. É momento de arrependimento diante do nosso Deus.